Oiê! E aí, gurizada, tranquilinho? Belezinha? Tô com saudade de fazer vídeo pra vocês. Na última aula, a gente corrigiu os exercícios de figuras de linguagem, né, na semana passada. Nós não conseguimos, na verdade, a gente esqueceu de gravar a aula do Zoom que a gente deu pros estudantes, mas a gente colocou lá o gabarito, tá? E agora, essa semana, a gente vai falar sobre variação linguística. A gente vai começar a falar sobre variação linguística. Tem bastante coisa pra gente falar, é um assunto bem legal, um assunto que eu curto bastante. E espero que vocês também gostem, tá? Se liga só, o que é variação linguística então? Variação linguística, então, é uma mudança, né, que acontece na hora da comunicação da linguagem, que ela tem a ver com as condições sociais, culturais, regionais, né, condições de escolaridade, né, históricas também, que vão variando a forma como a gente fala e se comunica. Tanto na fala, né, quanto na escrita, né, no modo oral, quanto no modo escrito, certo? Então, a variação linguística é essa mudança, essa riqueza de formas de se comunicar. E o nosso país ele é muito grande, né? Então, ele tem uma capacidade e uma variação e uma qualidade cultural muito grande. A gente tem um país riquíssimo, a gente só não sabe muitas vezes valorizar e aproveitar essas riquezas, mas o nosso país ele é enorme, né? Ele tem uma extensão continental, então, de acordo com a região, com a escolaridade, com fatos sociais, né, históricos, a faixa também de idade, então tudo isso afeta e faz com que seja cada vez mais rico, né, de variantes. E variação linguística é isso, é comunicação, né? Não tem aqui um certo ou errado, certo? É algo diferente, é só uma forma diferente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas para que a gente entenda do que eu estou dizendo e do que se trata isso, né? Dessa variação, dessa comunicação diversificada, a gente precisa estar em mente uma diferença bem importante. Quando eu falo de gramática, eu estou falando de um conjunto de regras, de normas que são estabelecidas para a língua portuguesa. A língua portuguesa é um sistema de comunicação e todo sistema ele tem normas, tem padrões que precisam ser seguidos para que esse padrão da língua portuguesa, essa gramática, ela seja algo coletivo, ela seja algo que pode ser reproduzido por qualquer pessoa e todas as pessoas que entendem a língua portuguesa conseguem reproduzir e entender e interpretar textos e falas naquela língua, tá? É isso, gramática é isso. É um conjunto de regras, então, e ela tem um foco no quê? No cumprimento dessas regras, na padronização. Por isso que é coletiva. Coletiva porque quando eu padronizo algo, aquilo torna-se fácil de ser reproduzido, né? Tem um padrão ali e a gente repete esse padrão quando escreve, quando fala. E essa é uma maneira de também de expandir a língua portuguesa para que outras pessoas possam compreender elas, né? Essas regras dentro da língua portuguesa. Tá? E aí, quando a gente fala de gramática, a gente tá falando de PT. O que eu botei? PT é português, português formal, tá? Quando eu falo de gramática, eu tô falando de português formal, português padrão, tá? A gramática da língua portuguesa. Quando eu falo agora, então, sobre variação linguística, eu tô falando de algo que não é coletivo, que é algo que é individual. Cada pessoa, na sua região, na sua realidade social, né, com seus conhecimentos, com a sua bagagem histórica, vai ter a sua forma, né, de se comunicar dentro do seu grupo, né, de acordo com a situação comunicativa, enfim. Ela é individual, ela é específica, né? Quando eu falo de variação linguística, eu tô falando disso. Eu tô falando de fala, de linguagem. Eu não tô falando de língua portuguesa. Eu tô falando de fala e de linguagem, né? E a variação linguística, ela tem o foco na comunicação. Eu botei aqui compreensão, mas eu deveria ter colocado na comunicação. Porque a comunicação, ela abrange tanto compreensão e interpretação, né? Tanto essas duas vertentes. Então, é a comunicação, é a compreensão, é a mensagem que eu estou passando
que eu estou transmitindo, é a forma como eu me coloco no mundo, né? Como eu me expresso para outras pessoas, certo? E a gente aqui, quando fala de variação linguística, a gente está falando de português coloquial, certo? Português coloquial, porque de acordo com a situação, com o indivíduo, com a situação do emissor, do receptor, né? Da situação comunicativa, vai ser de uma forma, de acordo, enfim, né? É isso. Não quero me estender para a aula, o vídeo não ficar chato, ficar muito extenso, tá? Então, coloquei 2 exemplos aqui pra gente dar uma analisada juntos. Ó. Hoje minha mãe preparou uma carne assada que tava muito boa, tá? Uma carne assada que tava muito boa. Aqui tá escrito: hoje minha mãe preparou-me uma carne assada no almoço, cujo tempero estava magnífico. O que essas duas frases, orações, períodos estão dizendo? O que eu entendo delas? As duas dizem a mesma coisa? Sim, eu entendo o que elas estão dizendo, tanto uma quanto outra. Sim, eu entendo. A primeira está dizendo que a minha mãe fez uma carne assada que eu gostei muito. A segunda está dizendo que a minha mãe fez uma carne assada e eu gostei muito. É isso que está dizendo. Essa é a informação, tá? Eu consigo compreender isso. As duas estão corretas com relação a isso. Porém, a primeira oração não está adequada gramaticalmente, de acordo com o português padrão. Não está de acordo com o português padrão. Nós teríamos que corrigir ela, né? Na segunda oração, ela está de acordo com o português padrão. Há uma variação linguística entre essas duas? Sim, há uma variação linguística entre essas duas. Que tipo de variação é essa? Bom, eu posso dizer que tem a ver com uma questão, né, de grupo social, uma questão cultural. Me parece que a pessoa da segunda oração tem um aprofundamento maior dos conhecimentos da língua portuguesa, né, da gramática da língua portuguesa. A primeira me parece que não tem tanto esse contato. Talvez não tenha uma vivência escolar tão profunda, tão extensa quanto a da segunda oração, né? Tem uma variação aqui no tava, estava e tava. Normalmente a gente fala, né? Oralmente a gente fala tava, mas gramaticalmente a gente tem que escrever estava, né? Para cumprir com a regra gramatical, né? Na hora que a gente vai escrever um texto formal, né? Ou quando a gente precisa falar de forma formal com alguém em uma situação comunicativa, né? E essa variação aqui tem a ver com som, né? Como eu falei lá no início. As variações linguísticas, elas podem se dar de acordo com a questão fonética, pode mudar, né? A variação linguística muda o som ali, a forma como a gente fala, morfológica, a forma como a gente escreve as palavras, elas são construídas, sintático, o sentido da palavra também, o léxico, né? A ampliação lexical de uma palavra, de acordo com o grupo social, também muda, né? A linguagem, o léxico dos advogados, do grupo social dos advogados. Os advogados têm um léxico, né, de palavras, de sentidos, que são muito específicos deles, que eles usam. Que eu, por exemplo, não faço ideia, entendeu? Tipo, não é o meu campo de ideias ali, tá? E também tem a ver com a semântica, né? Também. Certo? Então, voltando ao nosso exemplo, é isso, sabe? Aqui tem uma variação linguística, sim. Os dois se estão comunicando, as duas informações estão sendo entregues para quem está lendo. Sou eu, nós estamos lendo, a gente está conseguindo entender, né? Diante de uma análise linguística, tá? E não uma análise gramatical e purista, né? A gente
pode dizer que, linguisticamente, está cumprindo seu papel, que é comunicar. E sim, existe uma variação aqui linguística, que a gente pode analisar e estudar e pensar em qual campo, em qual situação se dá essa variação, né? Porque ela se apresenta. Certo? Compreenderam? Podemos seguir? Vamos lá. Então, a gente tem alguns tipos de variação, né? Que tem a ver com a pessoa que produz, né? Quem comunica. Então, de acordo com esses tipos de variação, a gente vai tendo formas diferentes de se comunicar, tá? Vocês não vão precisar saber a nomenclatura, os nomes, tá? Porque não vai cair no Enem nunca. Ai, uma variação diafásica é uma variação... Não, jamais. Mas vai aparecer muito sobre a variação. E é muito legal porque o Enem, ele aborda esse tema de uma maneira muito rica e muito positiva, né? Ele não é depreciativo que na língua portuguesa a gente tenha uma variedade enorme de formas de se comunicar. Não, é muito rico, mostra o quanto a gente tem de diversidade, de cultura, né? O quanto é rico de experiências, de região, enfim. E o Enem faz isso muito bem. Ele quer propor que a gente olhe de uma maneira muito mais profunda e sensível, né? Para as pessoas, isso tem tudo a ver com desigualdade social, tem uma questão de coisas por trás, né, dessa variação linguística, né, que a gente tem, e do preconceito linguístico que vem junto com essa variação, né? Vamos lá? Variação diafásica. Diafásica tem a ver, ó, eu coloquei uma imagem aqui desse carinha, todo descoladão, parece ser bem interessante, boy. Roupinha ali rasgada e tal, jaquetinha, tá no WhatsApp, pelo que eu vi. Não sei, tô inventando aqui, mas na minha ideia foi isso que eu pensei quando eu selecionei essa foto. Ele tá ali, mandando uma mensagenzinha. O que é essa variação? Ela ocorre, então, de acordo com a situação comunicativa, com o contexto comunicativo, tá? O que quer dizer isso? Que dependendo de para quem eu vou falar, e onde eu estou, e qual o meio que eu vou utilizar para me comunicar, eu vou usar o português formal ou português coloquial, português informal, né? Como eu coloquei ali no textinho. Um exemplo, então, foi que eu peguei uma mensagem de WhatsApp. Quando eu tô mandando uma mensagem de WhatsApp pros meus amigos, e aí, gurizada, belezinha? Qual vai ser? Vai ter o rolê hoje? Vocês estão bem? Vai rolar, não sabe? Isso é como eu vou me comunicar com os meus amigos no WhatsApp. Então, quem é eu aqui nesse momento? Eu sou a amiga, eu sou a Jéssica, não sou aqui a professora quando eu estou escrevendo no WhatsApp para os meus amigos, eu sou só Jéssica. Escolhi uma forma informal de conversar com eles, porque enfim, eles são íntimos meus, eu quero trazer essa proximidade, isso também tem a ver com intimidade, né? Com aproximação das duas partes. Eu tô falando com os meus amigos, eles me conhecem, eles sabem quem eu sou, né? Eu tô falando pelo WhatsApp, qual é o canal que eu tô usando? Tô usando o WhatsApp. O WhatsApp é um canal informal, né? Então, e eu quero que seja rápida essa informação, que essa informação não fique, eu não vou fazer um texto enorme, floreado, cheio de explicações para dizer que eu quero sair com eles e quero saber se vai rolar, entendeu? Então é isso. Já em um outro momento, eu no meu trabalho, usando o e-mail corporativo, né? O canal é o e-mail corporativo, né? Eu quero quem é meu receptor, meu coordenador, né? Essa mensagem eu vou usar um português formal ou informal? Ali eu tô enquanto professora do colégio tananã, que vou mandar uma mensagem para o meu coordenador. Então eu vou usar um português formal, afinal de contas sou professora de português, né? No caso, poderia ser outra disciplina. Mas eu quero comunicar algo para ele e tem que ser de uma forma formal, porque é um ambiente formal, é um canal corporativo, é um canal formal. Eu estou
transmitindo algo para o meu receptor, eu não tenho uma intimidade com ele, né? Nós não somos próximos, nós temos uma relação de trabalho ali, né? Então, eu preciso usar o português formal. Isso é uma variação diafásica, tá? Não precisa saber dessa nomenclatura, mas saber que esse tipo de mudança, de acordo com o contexto, com o canal, com o receptor, com quem é a pessoa, o sujeito da comunicação, né, do discurso, vai ser diferente. Então, de acordo com o contexto comunicativo, acontecem essas mudanças na comunicação, certo? Foi complicado, eu fico às vezes falando várias coisas e rápido. Vamos lá. Então, vou-me ser, vá-sum ser, você, você e se. Só por essa imagem aqui, registrem essas imagens, porque eu botei essas imagens para que vocês, quem tem memória fotográfica, bate uma foto aqui disso, bate uma foto daquele outro lá. Variação histórica, isso aqui já está dizendo, já está dando a real para vocês. O que é a variação histórica? É uma variação que ao longo do tempo, a língua vai se transformando, porque a língua, ela é viva, né? Ela vai se transformando ao longo do tempo, porque a língua serve para a gente se comunicar, né? A linguagem é para a gente se comunicar. Uma coisa importante, às vezes falo língua, às vezes falo linguagem, né? Desculpa aí, não sei se fica confuso, mas língua é enquanto sistema de comunicação específico. Língua portuguesa tem a ver com gramática, com um conjunto de regras. Quando eu falo de linguagem, estou falando de comunicação de algo bem mais amplo, tá? De forma de comunicar, tá bom? Não sei se eu me confundo e confundo vocês. Mas vamos lá. Variação histórica. Variação histórica é o seguinte. Como eu falei, a língua é viva e ela está em constante transformação. Então, ela vai mudando de acordo com o tempo, de acordo com o uso, de acordo com a cultura que vai mudando, que vai se modificando, que vai se ampliando, que vai, né, se aperfeiçoando, enfim. Não sei se pode-se dizer que uma cultura se aperfeiçoa, porque cultura é cultura. Não existe um juízo de valor de bom ou ruim, ou produtivo ou não improdutivo, ou evoluída ou não, uma cultura evoluída. Não existe. Cultura é cultura, né? Então, essa variação histórica, ela tem a ver com o tempo, com a mudança. Como eu coloquei ali naquela imagem, olha só. Há muitos anos atrás, era usado o vou-me ser. Depois passou para vó-sum ser. Quando eu leio vou-me ser, que não sou lá de 1500, sei lá, do português arcaico, né? Nunca fui uma falante do português arcaico. Me parece até difícil de falar, de pronunciar. Vou-me ser, parece estranho, muito estranho. Vá-sum ser me parece um pouco mais simples, parece que é mais sonar, né? É mais fácil a pronúncia. Você fica mais fácil ainda, reduz. Esse vá-sum ser reduz para você. Vossa mercê também tem. Tem vó-me ser, vá-sum ser, vossa mercê. E depois reduz muito, passa para você, você e se, né? Eu às vezes uso lá, você tá ligado, você sabe disso, não sei o que, para reduzir quando eu falo no WhatsApp e tal. Então, a tendência da língua portuguesa e de todas as línguas é que a gente possa reduzir cada vez mais as palavras e reduzir o tempo de comunicação, tá? A ideia é que quanto mais a gente passe o tempo, mais rápido a gente consiga se comunicar com menos palavras, com menos tempo. É para ser rápido, essa agilidade, essa pressa, essa produção, essa loucura. A ideia é que a gente faça tudo muito rápido. E a linguagem, né, como um todo, vai se adaptando a isso. Então, variação histórica é isso, né? Tem um exemplo que eu coloquei, outro exemplo além do você, que mudou. Tem o farmácia, que também é uma variação histórica. Caiu em desuso o PH com som de F. Já que tem o F, vamos usar só o F, né? Já tem esse fonema no nosso alfabeto português. Não precisa usar o PH para transmitir esse mesmo fonema, esse mesmo som. Então,
não se aboliu o PH. E agora farmácia não é mais com PH, é com F, né? Bueno? Variação diatópica. Essa é legal. Diatópica vem de topos, de tópico, de utopia. De topos é lugar, é região, é espaço, topos, o topo. Então, tem a ver com a região, com o lugar, né? Com o lugar que a gente está. Variação diatópica, então tem a ver com região. Olha ali a charge, vamos ler. Na minha terra só tem macho. Olha só. Só por essa fala é gaúcho. Esse outro, o que diz aí, ó? Olha, na minha terra é metade macho, metade fêmea. E nós tá achando é bom demais. Então, o mineiro tem um jeito muito peculiar. A gente já sabe que é o mineiro que tá falando ali. A gente não precisa ser apresentado. Já sei que é um mineiro. E aqui, pelo esse outro jeito escroto, é um gaúcho, né? Então, dois conversando ali, e vocês percebem que há uma peculiaridade, uma diferença na fala, né? Ó, o mineiro diz olha, bom, demais, nós. Olha como é diferente o jeito que ele fala. E olha como o gaúcho fala, né? É bem peculiar. E até a questão ali de semântica das palavras, de sentido das palavras, né? Aqui o gaúcho tá falando de macho no sentido machista, né, da palavra, no sentido de que, não, sei lá, não tem gays aqui, né? Sei lá, um próximo escroto, assim, né? E o mineiro, ele já tá dizendo assim, já tá pensando num outro sentido para a palavra macho, né? Tá falando só de questão do que de sexo, né? Assim, de sexo biológico. Não sei se esse é o termo, mas acho que sim. Sexo biológico. Masculino, feminino. Macho, fêmea, né? Então ele tá dizendo, que bom que tem meio a meio, metade, metade, né? E o gaúcho ali tá sendo escrotão. Não que o mineiro também não esteja um pouco, mas enfim. Tem uma diferença, né? E é uma diferença regionalista, né? Vocês já leram Simões Lopes Neto? Contos gauchescos? É bem legal. Ali mostra bastante essa variação linguística regional. E ele faz questão de produzir um livro bem regionalista. E esse livro, ele foi lido e é lido no Brasil inteiro, né? E mostra bastante essa variação diatópica. Então, eu coloquei outros exemplos, né? Que também tem a ver com essa variação de região. Os alimentos, a gente muda, né? O nome dos alimentos de acordo com a região, né? A forma como a gente dá nome, né, para as coisas mudam. Ó. Abóbora, aqui a gente conhece a abóbora, aquele, né? Acho que é um legume laranjado, grande. E lá no norte é gerimum. Chamam de gerimum, mas é a mesma coisa. Aipim, aqui a gente conhece nosso aipim, né? E lá a gente chama de macaxeira. A gente chama não, né? Porque eu não sou de lá. Sou gaúcha. Lá, o pessoal lá do Nordeste chama de macaxeira. E é a mesmo alimento. Bergamota, aqui, né? A gente chama de bergamota. E lá no Sudeste é tangerina, né? No São Paulo, Rio, né? Mais ali para aquela região, centro ali, é tangerina. Eu aprendi que tangerina era a nossa bergamota, tipo, muito, muito tarde, assim, tipo, sei lá, acho que eu devia ter uns 8, 10 anos quando eu me dei conta que era a mesma fruta. Eu não sabia que era a mesma fruta, achava que era outra fruta, tangerina era uma outra fruta. Depois eu descobri que é a mesma coisa. Variação regional. E essa aqui, nossa último tipo de variação, né? A gente falou sobre variação de acordo com o contexto comunicativo, variação de acordo com o tempo, variação de acordo com
com a região do país e variação de acordo com variação diastrática de acordo com o grupo social, tá? Então, de acordo com os grupos que a gente se insere, né, os grupos sociais, sejam de trabalho, sejam grupos culturais, educacionais, grupos de questões afirmativas, grupos raciais, enfim, grupos sociais que a gente se insere por semelhança, né, e convive, eles vão criando formas comunicativas individuais, peculiares, né, de cada grupo ali de convivência. E um exemplo disso são as gírias, né, e os jargões que são utilizados nessa convivência, né. A gente acaba criando coisas peculiares que a gente só nós ali do grupo entende, né. E a gente pode ter aí um exemplo, é o que eu já falei, é o linguajar dos advogados, né. Os advogados têm um campo léxico de palavras e semântico muito peculiar, que eles usam muito e são próprios da profissão, né? Assim como os médicos, fisioterapeutas, né? Alguns estudiosos, né? Enfim, tem um específico por conta da profissão, né? E também tem as gírias dos jovens da periferia também, que é uma questão de grupo social, de semelhança, que também acaba surgindo gírias e dialetos ali da comunidade que eles compreendem porque estão inseridos ali naquele contexto social, né? Então, essa variação diastrática tem a ver com o grupo social. Beleza? Fechado? Basicamente é isso, tá? A gente tem que entender nessa primeira aula que existem variações, alguns tipos de variações, né? E tem o preconceito linguístico. Porque junto com a variação tem preconceito, você sabe, né? Tudo que é diferente, tudo que destoa do que é dito correto, do que é dito bom, do que é prestigiado diante da sociedade, né? Enfim, grupos que são dominantes acabam estabelecendo certos padrões como verdadeiros e corretos. E quando há uma variação linguística, como a gente tem no nosso país, enorme e rica, né, de cultura, junto com essa variação existe o preconceito linguístico, né? Vem junto. E o que é então esse preconceito linguístico? Né? É uma discriminação social, é uma forma de opressão, né? Também manifestada através da língua, né? Pela forma como a pessoa se comunica, a pessoa é julgada e é discriminada por ser diferente daquele do padrão que se espera, que alguém estipulou aí, que os grupos sociais mais favorecidos e dominantes ditam como certos, né? Então, a gente chama de norma culta, né? Quem domina a norma culta ofende e discrimina aqueles que não têm esse domínio da norma culta, que não estudaram a língua portuguesa, a gramática da língua portuguesa, né? Ou que não tiveram contato, né, com essa língua portuguesa, certo? Com essa normativa, né, da língua. E o preconceito linguístico é algo que é um problema social, porque não tem como distinguir de sair do contexto social, porque a linguagem é a manifestação da nossa cultura. E a nossa cultura ela está muito enraizada com a relação de trabalho, com a relação capitalista, com a relação de posse, né? Então, a linguagem, ela só reproduz só o que a gente estipula
como algo, como uma regra. Então, sim, são interligadas as questões sociais com o preconceito linguístico, né? E com a questão de social, econômica, financeira, né? Tudo isso tem a ver. E agora, depois vocês terminem de ler esse textinho que é bem interessante. E tem alguns textos que eu deixei lá também pra gente refletir. O Marcos Bagno é o cara que fala sobre variação linguística e preconceito linguístico. Marcos Bagno, assim, é o pai da linguística com relação ao preconceito linguístico, tá? A gente estuda ele muito na faculdade e não é só na faculdade, ele é um cara que ele fala muitas coisas e não desassocia a variação linguística e o preconceito linguístico com as questões sociais, né? Ele é um sociólogo, filósofo e linguista extremamente engajado em fazer com que as pessoas entendam que variação linguística não pode ser algo, uma ferramenta de discriminação social, né? Muito pelo contrário, é algo extremamente rico, que seria muito mais, que deveria ser muito mais valorizado, né? E agora, deixo essa pergunta para vocês. Você já sofreu algum preconceito linguístico? Reflita e apresente um relato por escrito com sua opinião sobre os efeitos causados pelo preconceito linguístico em nossa sociedade. Leia os materiais de apoio e responda. Qual a importância de quebrar certos mitos sobre a língua e falar sobre o preconceito linguístico? Leiam os materiais que eu deixei lá. Tentem refletir sobre isso. Escrevam aquilo que vocês estão pensando naquele momento ao longo da leitura dos textos, de acordo com aquilo que a gente também conversou agora no vídeo. Leiam um pouquinho sobre isso. Escrevam, porque no momento oportuno, talvez na aula que vem, na semana que vem, a gente vai ter um encontro no Zoom, um encontro bem legal, para conversar sobre isso, para debater sobre isso. Isso é tema do Enem, e isso, assim, é extremamente importante a gente ter em mente e compreender o quanto é importante a gente falar sobre isso. Beijo, tchau. Vou lá porque já deve ter dado assim, todos os minutos do mundo esse vídeo aqui. Deixa eu sair aqui, se eu conseguir. Peraí.